Estudo da Torá. Livro Atos dos Emissários. Capítulo 13. A Carral de Antioquia era muito abençoada, e como multiplicara-se depressa, também havia entre aqueles que ali congregavam muitos mestres da lei e também muitos navios ou profetas. Dentre eles havia Shimon Barnabá, Shimon, chamado Níger, possivelmente vindo da Nigéria ou do continente africano, e Lúcio, que viera de Cirene, Menahem, que fora criado com Herodes, o tetrarca, aquele que era rei na época em que nascera o ministério do Filho do Eterno, e também Yohaná, e também Shaul. Eram eles muito fervorosos nos trabalhos espirituais, e a todo momento encontravam-se em oração e jejum, até que por ordem do Ruach HaKodesh separaram a Barnabá e também a Shaul para que estes fossem designados para o trabalho que o próprio Ruach os havia ordenado, e assim se fez. E foram eles deslocados a Chipre. Porém, antes disso, foram abençoados e postas as mãos sobre eles para que recebessem a proteção e instrução divina. Isto fora feito através de oração e jejum. Antes passaram pela Seleucia, como assim foram ordenados pelo Ruach. Ora, não deveria ser assim também a nossa ínfime vida? Temos a insistência de andar e parar quando bem entendemos, como se de fato não fôssemos submissos a um Criador maior. Tivéssemos maior assiduidade em tomar essa primeira decisão, e muitos dos nossos problemas deixariam de existir, pois parece que nos esquecemos que ao receber a purificação do Mikvê e também a instrução da Torá, automaticamente estamos dando a nossa vida e todas as coisas que constam em sua volta para que não mais exista a nossa vontade, mas sim a vontade daquele que todas as coisas sabe, e que com supremo amor e compaixão nos livraria de maior parte dos problemas. Sim, problemas mesquinhos que possuímos. Tão logo consultássemos a vontade divina e de fato entregássemos o nosso querer a este Elohai que tanto nos ama e nos quer bem, e todas as coisas nos seriam passivas de sucesso. Ora, foi assim com os patriarcas, foi assim com os navios e foi assim também com o seu povo no deserto. Paravam ou andavam não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de nosso Criador e Sustentador e Protetor também. E assim foi por muito tempo. E assim foi por muitos anos. Até que por engano daquele que é o inimigo do povo do Altíssimo e também do próprio Altíssimo, entendemos que todas as vontades a serem satisfeitas devem ser as nossas, e hoje ainda é assim. E ainda é mais latente a mensagem que nos é inculcada, pois aprendemos que não devemos nos arrepender dos nossos erros, pois se não errássemos, não cresceríamos. Ora, se não errássemos ou não buscássemos errar, fatalmente cresceríamos. Pois não é errando que se aprende, mas ouvindo atentamente as instruções a nós estipuladas, com o máximo de empenho em colocar tais instruções em prática. Somos ensinados a amar a nós mesmos acima de todas as coisas, enquanto a palavra do Eterno e Altíssimo é sapiente em suas colocações, em que devemos amar em primeiro lugar o Altíssimo, e em segundo lugar o nosso próximo, e em terceiro lugar, assim agora, deveríamos amar os nossos inimigos, assim como o Filho do Eterno nos amou, mesmo não sendo merecedores desse tal favor, que vitimou a sua própria vida em favor de seus amigos. Assim, agindo e seguindo tais ensinos, veríamos que a nossa vontade própria nunca importou verdadeiramente, pois nem mesmo sabemos o que queremos para nós. Porém, o Eterno sabe, e sabe o que necessitamos. E se aplicarmos esses ensinos, muitos dos nossos problemas, labutas e dificuldades nos seriam extintas automaticamente, se em primeiro lugar orássemos e jejuássemos. E isso sem medida, nunca é demais, nunca atrapalha, pois é o que nos mantém de pé, é o que nos mantém sóbrios, é o que nos mantém lúcidos contra essa loucura chamada mundo. Era exatamente isso que esses guerreiros do Eterno anunciavam, e anunciavam em todas as sinagogas aos Yehudins. Ora, pois muito se engana quem, assim como alguns estudiosos afirmam, a época da misericórdia dos judeus for estendida até a morte de Yeshua e culminando na morte de Estevão, e que daí para diante essa misericórdia seria dada somente aos gentios e não mais aos Yehudins? Parece-nos que nos falta um pouco de estudo ou compreensão da palavra,
para qualquer cristão que determine tal afronta. Pois este mesmo livro salienta, em todos os seus capítulos, que toda a boa nova da ressurreição do Filho do Eterno fora dada primeiramente aos Yehudins, e em suas respectivas sinagogas, e seguiam os emissários para as cidades que lhes era ordenado irem. E em todas elas pregavam eles primeiramente nas sinagogas. Ora, se fosse deles retirada tal misericórdia, então qual seria o motivo para que essa mensagem fosse pregada a esse povo considerado pela cristandade como maldita assassina do Messias? Pois era isso exatamente que Barnabá, assim como Shaul e ainda agora Yohanan Marcu faziam. Bem, eles seguiam bravamente em sua jornada. Quando em Pafos, uma cidade que ficava logo após a ilha de Salamina, encontraram Yehudim, um falso navio que se intitulava o Filho do Messias. Mesmo não aceitando de fato o testemunho do Messias, dizia ele ser não só um seguidor, mas também o próprio Filho do Messias. Mesmo não havendo qualquer registro, mesmo nos livros apócrifos, sobre qualquer tipo de relação carnal de nosso mestre com qualquer mulher que fosse. Ora, se apresentava este falso navio como Elimas Bar Yeshua. Era ele influente na região, pois era mágico e conselheiro de Sérgio Shaul. Este era procônsul ou governador. Apesar de ter Elimas como seu conselheiro, ainda assim era Sérgio Shaul muito prudente, pois queria muito ouvir a palavra de Elohim, e para isso chamou para encontrá-lo a Barnabá e também a Shaul. Porém, algo não estava saindo como deveria sair, pois Elimas tentava desanimar a emuná de Sérgio, e em todas as coisas contradizia os emissários. Uma das questões mais controversas da história de Shaul é que fora o seu nome, entre aspas, traduzido para o português, e dizemos isso, pois não há tradução para nomes para qualquer língua existente no mundo, pois nome é próprio e não objeto. Então a cristandade conhece a Shaul por Saulo. É exatamente o interessante é que este bravo emissário tem o mesmo nome de Saul, antigo rei de Israel, e para este não houve essa mudança. Não bastando isso, e a partir desse verso 9, nesse mesmo capítulo, pela primeira vez o nome do emissário passa de Saulo para Paulo, pois alguns estudiosos afirmam que Paulo seria o seu nome em latim, pois viera ele do Império Romano, o que não há uma base sólida para tal afirmação, pois teríamos que ter uma terceira tradução do mesmo nome. O mais relevante é que deste verso para frente, mesmo neste livro ou em qualquer outra das cartas remetidas às congregações da Ásia, todas elas são assinadas pelo nome de Paulo. Porém, a verdadeira história, esta mesma, é explicada pela própria palavra, e é o que veremos adiante. Ora, vendo isso, Shaul, que também se chamava Shaul, assim sendo, a carta faz uma apresentação de entrada de Shaul nessa história, visto que possivelmente o governador em questão era mais conhecido pelo seu segundo nome, ou seja, Shaul também, sendo Shaul o que é mais lógico para a história. Então, para que não houvesse confusões de informações, Lucas toma esse cuidado de mostrar ao leitor que agora Shaul, que também se chama Shaul, ora sendo o emissário e não o governador. Agora, o emissário, ele fita firmemente a Elimas nos olhos, e assim, estando cheio do Arracodes, lhe desconjura, e por indagá-lo, se não cansaria de tentar afastar o governador da boa mensagem, disse-lhe que, por isso, era ele cheio de engano e malícia, sendo assim, inimigo de toda a justiça. E como consequência desses atos infames, seria ele castigado imediatamente, e que ficaria cego por algum tempo. Ora, nem terminara Shaul de proferir tais palavras, e aconteceu o que ele havia predito. Assim sendo, humilhado por tamanha vergonha e castigo, teve ele que sair de cena amparado por pessoas que o levassem para fora do local em que estava. Aqui Shaul nos mostra, na prática, o que Yeshua havia dito aos talmidins, de que aquilo ou aqueles que eles perdoassem aqui na terra seriam perdoados nos céus, e o mesmo se daria para aqueles que resolvessem castigar, pois, imbuídos do Ruá, não fariam por eles mesmos, porém pelo próprio Altíssimo.
e seriam eles agora juízes em muitos casos. E assim sendo, também confirmou-se que o trabalho do Roi não é de convencer ninguém sobre ele estar certo ou o homem estar errado, mas veio para dar testemunho de todas as coisas e pelo testemunho convencer do pecado, da justiça e do juízo. E assim se fez. E no mesmo instante, o governador, vendo aquela cena, ficou maravilhado e creu na doutrina de Hashem. Vide, na doutrina do Altíssimo, ou seja, a sua Torá. Saindo dali foram para Perge ou Panfilha. Foi então que Yohanan decidiu voltar para casa em Jerusalém. Continuaram então a sua jornada Shaul e Barnabá e mais alguns que com eles estavam e voltaram a Antioquia, mas agora pela região da Psídia. E como sempre fizeram, começaram a espalhar as boas novas diretamente nas sinagogas, e era Shabá. Logo após a lição da Torá e da Haftará, ou das profecias, os responsáveis pelas sinagogas, esse pediu para que os emissários se pronunciassem, afinal eram visitantes e possivelmente tivessem uma mensagem de consolação. E eles de fato tinham não uma mensagem, mas a mensagem. Agora Shaul, influenciado pelo Roi, como quem fazendo sinal com a mão para que fizessem silêncio, começa a dissertar sobre a mensagem do Mashiach. Esse era o temperamento de Shaul. Ele era muito severo. E como sempre fora acostumado a ser o primeiro, pois assim foi desde sua infância, pois sendo muito rico, era assistenciado por muitos empregados. Então, de certa maneira, a arrogância, entre aspas, o fazia ser um tanto intolerante. Sempre punha-se em primeiro lugar. E por ser da doutrina farisaica, acreditava possuir todo o conhecimento necessário sobre a Torá e sobre os seus preceitos, conhecido pela sua pouca temperança, hoje seria possivelmente chamado de pavio curto. Porém, era de fato voraz e bravo e cheio de boas intenções para com a proclamação desta boa nova. Tanto é que com grande maestria era ele usado pelo Roi e assim explanando todos os fatos do povo de Israel desde os tempos de estrangeiros e escravos no Egito. O Altíssimo os livrou desse severo jugo e ainda assim suportou todos os seus erros no deserto durante 40 anos, entregando todos os 7 povos da terra de Canaã em suas mãos. E que por 400 anos deu ao povo juízes ou chofetes até ao profeta Shmuel ou Samuel, até que estes lhe pediram um rei que por 40 anos. E assim Shaul, o filho de Quis, reinou. E depois dele Davi, e o próprio Altíssimo achou bondade no coração de Davi e de sua descendência brotou a salvação para todos os povos, sendo ele Yeshua, o Salvador de Israel. Foi para isso que Yohanan, impulsionado pelo Roi, purificou ao povo através da Mikvê de arrependimento para que pudessem receber ao Mashiach. E quando questionado sobre este Mashiach, disse ele mesmo, que ele não era, mas que o que viria depois dele, depois de Yohanan, ele mesmo, Yohanan, não seria digno nem de amarrar as suas sandálias. Como foi descrito pelos navios, era necessário que ele passasse por todas as afrontas, era necessário que ele fosse julgado e condenado, era necessário que seu próprio povo fizesse tal atrocidade. Mesmo o povo de Israel, o povo portador da palavra do Altíssimo, o povo do qual vieram os navios e também toda sorte de heróis guiados por Hashem. Este povo teve tamanha felicidade de ter em seu meio aquele que era, que antes de todas as coisas existissem, e que será eternamente o Melech, o rei de Israel. Mesmo seu povo não compreendeu quem ele era e para o que viera, e desperdiçando tal misericórdia, entregaram o seu rei para ser pendurado e morto em um madeiro. Shaul os exorta para que não fizessem agora o que fora feito em Jerusalém, que não o rejeitassem, pois morto foi, mas ressurgiu, e em grande poder e majestade, e visto foi por seus seguidores, pois muitos dias ainda havia Yeshua andando pelas terras da Galil e de Jerusalém. E que agora cabe aos seguidores de Yeshua HaMashiach anunciar ao seu povo, ou ao povo eleito, que a promessa que havia sido feita aos seus antepassados havia se cumprido, e havia se cumprido diante dos olhos daquela geração. Ora, o próprio rei Davi
havia profetizado isso quando recitou os Salmos 2, capítulo 2, verso 7, e o Salmo capítulo 16, verso 10. Assim como também Isaías, quando em seu livro, no capítulo 55, verso 3. A seguir, o emissário sabiamente nos diz, assim como disse àqueles ouvintes, qual é a verdadeira função da lei e a verdadeira função da misericórdia, erroneamente conhecida como graça. Muitas vezes ouvimos pregadores e líderes religiosos, missionários, devotos dizer a seguinte expressão: justificado pela fé. Ora, o que significa tal expressão? Significado tem este que justificado vem do termo justiça. A justiça se faz necessária quando há quebra da lei. Justificar é erroneamente atrelado ao termo tornado sem culpa, o que não deixa de ser uma verdade. Porém, justificar pode ser melhor entendido como trazer a justiça a outrem ou fazer justiça. Partindo dessa linha, então, entendemos que os patriarcas foram justos, pois cumpriam a Torá, sendo a Torá um caminho para a justiça da carne. Assim sendo, cumprindo-se a lei, tornamo-nos justos. Foram justos perante o povo e perante ao Altíssimo. Logo, como é um mandamento, devemos ser justos perante a sociedade e também perante ao Altíssimo. E fazemos isso ao guardar as leis, as suas leis, e também os seus preceitos. Como recompensa, podemos ver o que está escrito no Salmo 128. Feliz é aquele que reverencia ao Eterno e trilha os seus caminhos. O trabalho de suas mãos proverá seu sustento. Feliz será e tudo lhe correrá bem. Em seu lar, a sua esposa será como uma fecunda videira e os seus filhos como ramos de oliveira em volta de sua mesa. Assim, será abençoado o homem que reverencia ao Altíssimo. Guardar a Torá nos torna justos e abençoados perante o Criador e também perante os homens. Porém, mesmo os patriarcas não livraram-se do temor da morte. E sim, eles morreram e tecnicamente até a vinda do Filho do Altíssimo. Morreram a morte eterna, pois a lei não pode nos tornar livres da justiça, mas a morte do Salvador nos tornou justos não só na vida, mas também para a vida, sendo isentos de qualquer consequência mortal do pecado de Adão. E isso é uma coisa que infelizmente a lei não pode fazer por nós. Essa justiça não pode ser feita pela lei, mas pela morte do Salvador. E por isso ele morreu, mas ressurgiu, pois sua missão havia sido cumprida perante o Pai. Continua Shaul com a sua exortação e agora chama a atenção de todos. Usa ele mais uma vez como fonte as palavras do Navi ou do profeta Abacuque em seu livro no capítulo 1, verso 5, para alertar a todos do povo de Israel que as coisas que o Altíssimo acabara de fazer eram tão inacreditáveis que mesmo que se fosse contado a eles, eles mesmos não conseguiriam medir tamanho feito. Depois deste grande discurso, saíam Shaul e Barnabá da sinagoga quando foram abordados pelos goíns, os gentios, para que no Shabá seguinte eles de novo falassem tais palavras. Tão forte foram as palavras que até mesmo os recém-conversos aos Yehudins e também os Yehudins que ali estavam pediram a mesma coisa, pois os dois emissários os encorajavam a continuar o seu trabalho na bondade e misericórdia do Altíssimo. No Shabá seguinte, quase toda a cidade se reuniu na sinagoga para ouvir as palavras de conforto e alegria que os emissários traziam a eles. No Shabá seguinte, quase toda a cidade se reuniu na sinagoga para ouvir as palavras de conforto e alegria que os emissários traziam a eles. Como dissemos em outras vezes, Satã não descansa, não dorme, e não devemos subestimar a sua inteligência, porém uma coisa ainda ele faz nos dias de hoje. O maior problema de toda e qualquer congregação chama-se ego. O ser humano, por perder o rumo da verdadeira adoração, passa de adorar ao Altíssimo e começa a querer tornar-se centro da adoração. E assim nascem as disputas, dissensões, atritos, brigas e uma infinda quantidade de problemas contemporâneos que não são tão contemporâneos assim. Ora, pois ao ver a sinagoga lotada, logo o roá fora substituído pela inveja. E assim sendo, os próprios Yehudins atrapalhavam a explanação de Shaul, pois o contradiziam em todas as suas palavras. Grande tristeza se abate no coração do Altíssimo quando nós mesmos, nós fazemos de pedra de tropeço para os irmãos que conhecem agora a maravilha que é servir ao eterno Criador. E usando as palavras do próprio Salvador, malditos são os que fazem os pequeninos caírem.
Era melhor que se amarrasse uma corda em seu pescoço e fossem lançados ao mar. Não devemos desanimar nossos irmãos, nem fazê-los ficar surpresos negativamente falando com o trabalho da redenção, pois todas as nossas ações serão cobradas de nós mesmos naquele dia. Não só as atitudes, mas também as palavras, o tempo ocioso, todas as nossas forças, todo o nosso tempo, todas as nossas ações devem ser empregadas em anunciar a palavra do Altíssimo a todos, mostrando-lhes a verdade que há muito tempo foi escondida e esquecida. Devemos fazê-lo e fazê-lo com destreza, com ousadia, pois o tempo do fim está próximo. E assim Shaul fez, e com ousadia quebrava todos os argumentos postos contra ele, e assim sendo irritou-se e quis que vissem que era necessário primeiro anunciar as boas novas aos Yehudins. Mas como eles mesmos rejeitaram, vale a pena salientar que Shaul falava daqueles que ali estavam? Eles rejeitaram? Então eles continuariam ali falando, mas não aos Yehudins. E agora, sim, aos goíns ou aos gentios, pois estes estavam com aquela atitude, rejeitando a vida eterna. Pois o próprio Hashem também o havia posto como emissário para os goíns, para que a luz, ou seja, o entendimento, a verdade, o conhecimento, fosse levada até os confins da terra. Bem, ao ouvir essas palavras, os goíns mesmo alegraram-se grandemente, e assim todos os que estavam ou foram escolhidos para a vida eterna, estes creram. Muito engana-se quem acredita que os Yehudins perderam a possibilidade de vida eterna e também a sua progenitura, não sendo mais considerado o povo do Altíssimo. A palavra mesmo não corrobora tal pensamento. Shaul fora escolhido por sua destreza e conhecimento de outros países fora das 12 terras de Israel para pregar àqueles que estão fora do povo de Hashem, mas que por sua imensa misericórdia escolheu para que estes também tenham direito à vida eterna. E assim sendo, serão brevemente incorporados ao povo seleto do Altíssimo. Outro fato é de que o Criador de todas as coisas escolhe a quem ele quer salvar. Muitos não conseguem entender tal afirmação, pois suas mentes não estão ligadas ao plano do Altíssimo. Não se trata de tirania, mas de soberania. Aqueles que não aceitarem as suas palavras perderão sim a possibilidade de vida eterna, ou pelo menos de livrar-se do tormento. Mas não devemos, sob hipótese nenhuma, limitar a mente do Altíssimo a uma mente tão ínfima e perversa como a nossa. Não devemos querer entender pela carne o que somente nos é compreensível pelo Ruach ou pelo Espírito. E assim se fez, e a palavra do Eterno foi anunciada a toda aquela região. Porém, os próprios Yehudins não creram nas palavras. E ainda incitaram mulheres religiosas e honestas para assim cumprir mais uma vez a palavra do Salvador, de que muitas vezes alguns perseguiriam os talmidins achando estar fazendo um favor ao Criador. Levantaram-se então os líderes daquela cidade juntamente com essas mulheres e, pegando Shaul e Barnabá, lançaram-nos para fora das fronteiras da cidade. Eles, porém, fizeram o que ordena o mestre e sacudiram a poeira das sandálias e roupas contra eles. E foram então para Icônio, sendo os talmidins cheios de alegria e do Ruach HaKodesh.